talvez motivado pelo final de semana que tem a ver com provas, estudos, testes, senti no coração o desejo de estar compartilhando com vocês um texto da palavra de Deus que vai nos falar um pouco sobre exatamente a ideia dos testes que nós, como cristãos, muitas vezes temos que passar ou passamos para podermos assim ser avaliados e aprovados pelo Senhor. 2 Timóteo 2,15, a parte A, o texto nos diz: procura apresentar-se a Deus aprovado. Paulo, quando estava falando isso a Timóteo, ele estava dizendo o seguinte: olha, Timóteo, existem coisas que você precisa fazer para que você possa se sentir aprovado diante de Deus. E eu fiquei intrigado com esta ideia de aprovação, porque o Enem é uma forma de estar avaliando e estar classificando assim os alunos para que eles possam entrar em várias faculdades, universidades do nosso país. E ele precisa então ser avaliado para que ele possa ser aprovado. Pensando nesse aspecto e também na palavra que o apóstolo Paulo nos traz sobre procura apresentar-se a Deus aprovado, eu entendo que todos nós que somos servos de Jesus, discípulos do Senhor, nós muitas vezes passamos por alguns testes. E eu fiquei procurando na palavra um texto que pudesse me dar uma ideia a respeito dos testes que o discípulo ou o cristão tem que passar e ele precisa ser aprovado nestes testes. E eu achei no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E nós vamos ler a palavra do Senhor do versículo 1 até o versículo 11, até o versículo 11. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Vou ler na Nova Versão Internacional. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeus, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que o Senhor abençoe assim a leitura da sua palavra. Como disse para vocês, olhando para este texto do Evangelho de Lucas, que também nós encontramos parte deste texto narrada em Mateus e no Evangelho de Marcos e algumas coisas também no Evangelho de João. Mas olhando na narração, na descrição de Lucas, eu encontrei aqui algumas características que eu posso dizer, alguns testes que o verdadeiro cristão precisa passar.
testes para que vão nos apurar, que vão realmente nos colocar na situação daquilo que o apóstolo Paulo fala a Timóteo: olha, você vai apresentar-se a Deus aprovado, a partir do momento em que você entender e passar por esses testes. São 6 testes que eu encontro aqui neste evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 11. Talvez possamos até encontrar mais, mas a princípio, na minha visão, naquilo que eu estudei, naquilo que eu olhei, naquilo que o Senhor falou ao meu coração, encontrei 6. E hoje eu vou estar falando pelo menos de 2 desses testes. E aí nós vamos estar pregando essa série de sermões nos domingos, onde nós vamos estar falando sobre o cristão testado e aprovado. O texto é claro em dizer que Jesus estava ali junto ao lago de Genezaré, e uma grande multidão estava apertando ou estava próxima de Jesus. Vocês muito bem sabem que Jesus ele sempre era acompanhado pela multidão. Muitas pessoas, muitos curiosos estavam querendo ouvir Jesus, muitos curiosos queriam receber bênçãos de Jesus, muitos curiosos queriam ver Jesus talvez fazer a multiplicação. Muitas pessoas sempre procuravam Jesus. E o interessante é que o texto ele começa dizendo que a multidão era tão grande que comprimia. E Lucas foi enfático em dizer que aquela multidão tinha um objetivo. Eles queriam estar com Jesus porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Aqui nós temos então uma confirmação de que Jesus era o mestre por excelência. Era o mestre dos mestres, aquele que falava as verdades divinas, e as pessoas então sedentas procuravam ao Senhor. Aqui não é um teste, mas eu vejo que é um primeiro sinal de que nós só vamos encontrar assim uma verdade fundamental para a nossa vida a partir do momento em que nós buscarmos ao Senhor, a partir do momento em que nós desejarmos ouvir a palavra do Senhor. A multidão procurou Jesus para ouvir a palavra do Senhor. E nós? Como podemos ouvir a palavra do Senhor? Podemos ouvir a palavra do Senhor através principalmente da leitura da Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a própria Bíblia, ela traz interpretação de si mesma. Se nós desejamos ouvir a palavra de Deus, se nós estivermos desejosos de buscar ouvir Deus, precisamos nos aproximar da Bíblia. Precisamos estar atentos a isso. No próximo 2º domingo de dezembro, vamos comemorar o Dia da Bíblia. É um dia em que as igrejas, especialmente as igrejas batistas, se reúnem para celebrar a liberdade que nós temos de poder ter acesso à palavra de Deus. Mas será que nós estamos sabendo aproveitar esta liberdade? Quantos e quantos cristãos, quantos e quantos crentes das nossas igrejas que não estão buscando a palavra de Deus? Buscam conselhos em várias outras fontes, mas não buscam na principal, que é a palavra de Deus. A história começa nos mostrando que a multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Será que existe esse desejo no nosso coração? Essa vontade? Quantas vezes nós trocamos o nosso momento devocional por tantas e tantas outras coisas, e não lemos a palavra, e não nos aprofundamos, e não procuramos entender os ensinos que estão no Novo Testamento? Nós estamos estudando os mandamentos recíprocos do Novo Testamento, mandamentos esses que são nos ensinados para que nós possamos viver em harmonia como povo de Deus, como igreja. Mas parece, meus queridos irmãos, que muitas vezes nós vamos para a nossa classe na escola bíblica, abrimos a Bíblia, abrimos ali o mandamento recíproco, o professor então prepara aquela lição maravilhosa, expõe um assunto, o professor muitas vezes chama a atenção do aluno para aquele assunto, para aquele mandamento, mas parece que não há o interesse de absorver aquilo e praticar no coração e na vida. Parece que é aquela velha frase: a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, porque não há um interesse. Lucas começa dizendo que uma multidão estava pressionando, apertando Jesus, porque eles tinham interesse em ouvir a palavra de Deus.
Eu entendo que esta deve ser a nossa atitude como cristãos. Mas olhando para o texto, vamos pensar agora nos testes que Jesus aplicou, especialmente na vida de Pedro, que era o discípulo, um dos discípulos que estava ali presente. O texto nos diz que Jesus, então, por causa da pressão que a multidão estava fazendo, e eles queriam ouvir a palavra de Deus, e Jesus estava ali na beira do lago, né, à margem do lago de Genezaré, e então Jesus fez o quê? Ele entrou num barco. O texto nos diz que ele viu 2 barcos que estavam ali, que eram dos pescadores, e os pescadores estavam fazendo o quê? Estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, no que pertencia a Simão. Jesus entrou num barco, e o barco pertencia a Simão Pedro. O interessante é que, olhando para esta atitude, parece aqui que Jesus foi uma pessoa assim, intrometida, porque ele entrou no barco e ele não pediu permissão a Pedro para poder entrar naquele barco. A gente, quando lê o texto somente nesta parte, a gente acha e a gente até pensa que Jesus não tinha nenhum tipo de contato, ou não teve nenhum tipo de contato com Pedro. Mas a gente olhando para os evangelhos, a gente percebe que na noite anterior, nos dias anteriores, Jesus inclusive esteve na casa de Pedro. Há um momento em que Jesus inclusive cura a sogra de Pedro. Pedro ouviu Jesus e viu Jesus também na sinagoga. Então Jesus não era uma pessoa estranha a Pedro. E nem Pedro uma pessoa estranha a Jesus. Aí o texto nos mostra que ele entra no barco de Simão. E aqui está o primeiro teste na vida do cristão, que tem que ser aprovado, tem que se apresentar aprovado diante de Deus. O teste da presença de Deus. Eu chamo do teste da presença de Deus. Esse primeiro teste na vida do crente é reconhecer e aceitar a presença de Deus em sua vida. Foi o primeiro desafio que Pedro passou para alcançar assim o sucesso. Apropriar-se da presença de Deus significa então que Jesus precisa estar no barco da sua vida. Muitas vezes nós consideramos a nossa vida como um barco, não é isso? Aquela ideia, nós fazemos essa comparação, usamos uma metáfora para dizer que a nossa vida é como um barco. E quando nós estamos passando por momentos difíceis, é como se nós estivéssemos numa tempestade. E essa tempestade nos joga de um lado para o outro, momentos difíceis que estamos passando na nossa vida e o nosso barco. E muitas vezes nós gostamos de dizer que no meu barco, no barco da minha vida, quem está dirigindo é Jesus. Mas aí eu faço a pergunta: de fato é Jesus que é aquele que está conduzindo o barco da sua vida? Será que realmente Jesus, ele entrou no barco da sua vida? Será que realmente você deu a oportunidade a Jesus de poder fazer parte da sua vida? O primeiro grande teste que o cristão passa para que ele possa se encontrar aprovado por Deus é o teste da presença de Deus, da presença de Jesus. E é importante salientar que Pedro, ele colocou o seu barco à disposição de Jesus. O barco estava na praia, Jesus entrou naquele barco. Então estava à disposição de Jesus. Será que nós temos colocado a nossa vida à disposição de Jesus? E o interessante é que o barco, ele era, podemos dizer assim, um instrumento, a ferramenta, juntamente com a rede, é claro, de trabalho do pescador. Pedro coloca então o seu barco, que nós estamos metaforicamente comparando a ideia da vida, colocando-se à disposição de Jesus. Mas aí eu posso fazer uma outra análise, que Pedro colocou também o seu trabalho à disposição de Jesus. Nós temos feito isso com a nossa vida? Quantas vezes nós temos colocado diante de Jesus
o nosso trabalho, o nosso local de trabalho. Quantas vezes nós temos colocado diante de Jesus a nossa escola, ou a nossa faculdade, o nosso local onde nós estudamos, onde passamos boa parte do tempo. Será que nós temos colocado à disposição de Jesus? Será que Jesus tem acesso ali ao meu local de trabalho, aos negócios, aquilo que eu vou fazer? Será que Jesus tem acesso à minha faculdade, universidade, onde eu estou estudando, e as pessoas percebem que Jesus está presente ali porque Ele está em mim, na minha vida? Este é o primeiro grande teste que nós devemos experimentar para podermos ser aprovados por Deus. Por isso que Paulo fala enfaticamente a Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado. E para você apresentar a Deus aprovado, meu querido, o primeiro teste tem que ser o da presença de Deus na sua vida. Há uma abertura para que Deus possa ministrar às pessoas através do seu trabalho, da sua escola, de onde você está. Ah, pastor, mas eu não trabalho em um lugar fixo, eu trabalho andando, eu sou um vendedor, eu faço isso, eu faço aquilo. Há oportunidade de Deus ministrar através das pessoas, para as pessoas através de você. Colocar-se à disposição, estar diante do Senhor, significa então que nós estamos assim, tendo um relacionamento com Deus, com Jesus. Olhando para esse texto e vendo esta atitude simples de que Jesus entra no barco que pertencia a Simão, eu percebo aqui a grande importância de Jesus nas nossas vidas. Será, irmãos? Volta e meia eu fico me perguntando sobre isso. Nesses 10 dias que tive de descanso, de recesso, de férias, eu estava pensando muito a respeito disso. Pensando a respeito de como que as igrejas do século 21 estão tão preocupadas com agendas cheias, com eventos, com tantas outras coisas, mas não estão colocando à disposição a sua vida, a sua estrutura para a presença de Jesus. O primeiro grande teste na vida do verdadeiro discípulo, do verdadeiro cristão, é o teste da presença de Deus. Eu entendo que quando Jesus entra ou está no barco da nossa vida, a presença do Senhor Jesus elimina o medo do fracasso e reduz nossa preocupação com os resultados. A presença de Jesus elimina o medo do fracasso e reduz a nossa preocupação com resultados. Olha o que aconteceu com Pedro, nós vamos comentar mais adiante. Mas quando Jesus estava no barco, e depois quando eles foram fazer a grande pescaria, e Jesus então deu uma ordem, apesar de Pedro ser um especialista, estar preocupado porque eles haviam trabalhado a noite toda, ele obedeceu. E ao obedecer, ele foi surpreendido pelo poder de Deus, que se manifestou através daquela grande pescaria, de algo que eles não estavam esperando. A presença de Jesus no barco. Primeiro teste da presença de Deus. 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 a 7, nós encontramos um texto que fala exatamente sobre a importância da presença do Espírito de Deus conosco. Diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Deus está com você. Presença de Deus. Eu me lembro de um fato quando li a palavra, em que uma viúva, olhando para o profeta, para o homem que era o profeta do Senhor, e aquele homem quando passava, ela diz ali: ali vai um profeta de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem de Deus.
presença do Senhor. Deus está com você. Será, meus queridos irmãos, que por onde nós estivermos ou estivermos passando, as pessoas podem olhar e perceber a presença de Deus? Será que a nossa presença em vários lugares, até na padaria, quando você vai comprar pão, a nossa presença ali, as pessoas percebem a presença de Deus? Jesus Cristo nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Significa manifestar essa presença de Deus em todos os lugares onde nós estivermos. Parece que nós apenas vestimos uma capa de cristianismo ou de cristão para o fim de semana, porque as pessoas percebem a presença, ou uma suposta presença de Deus, quando nos veem vindo para a igreja ou indo para a igreja. Será que no nosso falar, nas nossas ações, nós estamos manifestando a presença de Deus? Deus está com você. Palavra de 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 a 7. Então, o primeiro grande teste para o cristão se sentir aprovado, podemos dizer assim, a primeira grande questão em que ele tem que acertar para ser aprovado é o teste da presença de Deus na sua vida. O segundo teste que eu olho para esse texto, eu chamei da predisposição para a ação. Predisposição para a ação. Mas o que é isso, pastor? O que você está vendo aí que está dizendo essas coisas? O texto nos fala que Jesus entrou no barco de Pedro. E depois, o que ele faz? Ele, então, pediu a Pedro, que o afastasse um pouco da praia. Vamos tentar entender a situação. Pense numa grande multidão, sei lá, 800 pessoas, 1000 pessoas, na beira ali daquele lago, que não era muito grande. E as pessoas estavam então apertando, porque queriam ouvir a palavra de Deus através de Jesus. E aí Jesus então, ele vai, entra no barco que é de Pedro, e ao chegar ali naquele barco, ele dá uma palavra, empurra um pouquinho para a beira da praia ali. O que acontece? Jesus então, ele pede a ajuda de Pedro para que pudesse ajudá-lo naquele momento difícil. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: Pedro, olha só, eu estou numa situação complicada, tem muita gente aqui, está difícil eu ficar aqui na areia, eu vou entrar no seu barco, mas eu quero que você empurre um pouquinho o seu barco para dentro do lago. Por quê? Porque eu vou ficar melhor acomodado e dali então eu vou poder falar para aquela multidão. E é o que aconteceu. Ele entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E aí eu entendo que este foi um teste na vida de Pedro, que eu chamei de predisposição para a ação. Por quê? Porque Pedro, ele estava fazendo o quê? Segundo o texto, ele estava lavando as redes. Segundo o texto que a gente leu, ele mostra que eles trabalharam a noite inteira. E agora, pela manhã, eles estavam ali lavando aquelas redes. Eles não haviam pegado nada e estavam então limpando o seu instrumento de trabalho. Estavam ali lavando a rede. E aí, o que acontece? A multidão chegou, Jesus entra no barco, e aí Jesus fala com Pedro: Pedro, dá um empurrãozinho aí, coloca um pouquinho ali para dentro do lago, para que eu possa ficar bem acomodado e possa falar para a multidão. Parece que Jesus estava, de fato, ali, instigando e testando Pedro. O cara estava trabalhando. O cara não estava, ele não era um preguiçoso, ele não era um vagabundo, ele estava trabalhando, estava ali lavando a rede meticulosamente, porque era o seu instrumento de trabalho. E ele sabia que ele deveria manter a sua rede limpa, para que quando fosse para uma nova empreitada de pesca, ela estivesse pronta.
E naquele instante, enquanto Pedro estava trabalhando, Jesus pede: empurra o barco. E aí eu vejo exatamente essa predisposição para a ação. Porque o texto bíblico, tanto em Mateus como também em Marcos, ele não nos revela Pedro reclamando, Pedro falando, Pedro questionando. Pedro poderia ter dito para o Senhor Jesus: olha, você não está vendo que eu estou aqui lavando as redes? Estou trabalhando, né? Não tem como o Senhor mesmo empurrar aí o barquinho e entrar dentro dele, não? Eu tenho que fazer isso, vou ter que largar o que eu estou fazendo para poder fazer isso. Pedro poderia ter dito isso, mas ele não fez. A palavra nos diz no texto, no versículo 3, que ele cumpriu aquilo que Jesus havia pedido para que ele fizesse. Ele foi e empurrou o barco para a frente. Predisposição para a ação. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele passa por esse teste. Ele está sempre pronto, a tempo e fora de tempo, para poder ouvir a voz do Senhor e para poder obedecer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Estejam prontos para agir. Sabe o que eu vejo aqui, meus queridos irmãos? Sabe o que eu vejo aqui, querida igreja? Que o discípulo do Senhor Jesus, o verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro cristão, é uma pessoa ativa no reino. Ele pode até estar fazendo uma outra coisa, mas quando ele ouve e ele distingue bem a palavra de Deus, a voz do Senhor no seu coração, ele para o que está fazendo e vai fazer aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor ensina. Muitas vezes nós estamos vindo às igrejas, sentamos nas cadeiras para podermos ouvir a palavra de Deus, e quando nós ouvimos essa palavra, uma palavra desafiadora, muitas vezes nós cerramos o nosso coração, nós fechamos o nosso coração, tapamos os nossos ouvidos, porque não queremos ser desafiados. Queremos apenas comodidade. Como diz assim o ditado, queremos sombra e água fresca. Lavar rede, empurrar barco, não quero. Não quero. Nós buscamos o Evangelho e, infelizmente, é uma análise que eu faço. Foi um material de estudo que por alguns anos eu fiz sobre a visão da pós-modernidade. Nesse tempo de pós-modernidade, busca-se o Evangelho para poder satisfazer necessidades pessoais. Não se busca o Evangelho para encontrar uma razão de vida, um propósito de vida. Não se busca o Evangelho para poder encontrar assim o significado da nossa estada aqui na terra. Não se busca o Evangelho para poder se ter um relacionamento com Deus, um compromisso com Ele, e podermos assim ansiar na esperança de um dia estarmos na presença do Senhor e vivermos eternamente. O que a população, a sociedade, nesse tempo de pós-modernidade, ou de modernidade líquida, conforme alguns autores gostam de colocar, querem, é uma resposta imediata para as suas necessidades pessoais. Pedro estava ali lavando as redes, era algo do seu trabalho, era algo da sua necessidade pessoal. Mas Jesus disse: empurra o barco. Pedro larga as redes e empurra o barco. Mesmo sem saber o que Jesus iria dizer, mesmo sem saber o que iria acontecer, mas ele ouviu a voz de Jesus e ele então se colocou à disposição. Meus queridos irmãos, olha para o nosso mundo, olhem para a nossa realidade. A volta de Jesus, ela está iminente, está dando sinais. Mas muitas vezes nós nos acomodamos.
Ficamos assim parados, sentados, esperando, volta Jesus, que eu estou aqui te aguardando, mas não foi isso que Jesus falou para nós. Ele disse que nós deveríamos estar vigiando, e deveríamos estar atentos, e nós temos uma missão neste mundo, que é de ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele nos mandou. Mas parece que aquilo que Ele nos mandou fazer, a gente tem colocado de lado, e a gente só está sentado esperando. Volta Jesus. E muitas vezes a volta do Senhor, ela pode estar sendo adiada, porque a palavra nos diz que as pessoas precisam ouvir do Evangelho. O que nós estamos fazendo? Por que é muito difícil? Por que é tão difícil para aquelas pessoas que são membros das nossas comunidades, das nossas igrejas, estarem predispostas para trabalharem, para agirem? Nós temos aqui uma grande necessidade. Quando você está trabalhando e envolvido em algum ministério, em alguma área de serviço na igreja, você está demonstrando que você está passando por este teste da predisposição da ação. Você pode ser um engenheiro, você pode ser um técnico, você pode ser um vendedor, você pode ser um professor, é a sua área de trabalho, assim como Pedro estava lavando as redes. Mas quando você está inserido no reino, na comunidade, na família, muitas vezes existem ministérios que precisam da sua disposição, da sua ação. Irmãos, nós temos algumas necessidades na igreja que nós precisamos das pessoas. Por exemplo, o ministério de cantina. Todas aquelas pessoas que gostariam de participar desse ministério, esse ministério está aberto. Há inscrições, há vagas. Eles não colocaram lá a plaquinha não, mas há vagas para aqueles que querem participar do ministério. Irmãos, temos algumas necessidades. Nós não temos ninguém que opera o nosso som durante os cultos. Os irmãos do Ministério de Louvor chegam mais cedo, preparam tudo aqui, deixam montado. Algumas vezes o Edinho está lá em cima, algumas vezes o Vinícius está lá em cima, mas na maioria das vezes, está lá, ó, pode olhar lá para cima, tem ninguém. Está tudo funcionando ali no automático. Não tem ninguém que a gente possa ver, mas eu acredito que o Espírito Santo está lá para poder não deixar o som falhar. São necessidades que nós temos. Precisamos de ajuda. Precisamos de pessoas que estejam predispostas a trabalhar, a se envolver. Pedro não cobrou nada de Jesus para empurrar o barco um pouquinho ali para dentro do lago. Não cobrou. Parece que as coisas que a gente tem que fazer para a igreja, como na ideia do voluntariado, do ministério, a gente tem que cobrar alguma coisa de Deus. Eu só vou fazer se alguma coisa que Deus fizer para mim acontecer comigo. Parece que nós nos esquecemos que Deus, pela sua graciosa misericórdia e amor, Ele nos resgatou das trevas para a luz. Se você vai olhar bem, na ponta do papel, quem está devendo a Deus somos nós, não é Ele. Ele não deve nada a nenhum de nós. Se nós colocarmos na ponta do papel, nós estamos devendo a Deus. Por isso que o verdadeiro cristão, que vai ser aprovado, que vai ser testado, ele está sempre predisposto a agir. Eu gosto de dizer que existe na vida do cristão 2 ministérios. O que eu chamo do ministério primário é a área que Deus trabalhou na vida dele, que através das habilidades, das experiências, dos dons espirituais, da paixão do seu coração, aquele ministério, ele vai trabalhar porque é aquilo que Deus fez na vida dele para que ele pudesse fazer. É o ministério primário. E o ministério secundário? Ministério secundário é onde eu sou necessário. É onde eu sou necessário. Se de repente eu sou necessário carregando cadeira, eu vou carregar cadeira. Eu não tenho problema nenhum com isso. De carregar cadeira, de carregar mesa. Quantas vezes já fiz isso? Aqui na igreja. Preparando muitas vezes o ambiente para estudos. Eu carregava as coisas. Eu não ficava, não, o pessoal responsável vai fazer isso.
É o ministério secundário, é onde eu sou necessário. E existem, então, meus queridos irmãos, vários ministérios aqui. Nós estamos fazendo uma lista adequada, correta dos ministérios de nossa igreja. Estamos vendo as suas necessidades. E precisamos de pessoas, de cristãos comprometidos, que estejam predispostos a trabalhar, a agir, a darem um pouco de si para dentro da comunidade, para o reino de Deus. Precisamos de pessoas que sejam aprovadas. Por isso que Pedro nos diz, portanto, estejam prontos para agir. Prontos para agir. Deus salvou você, meu querido irmão, para que você pudesse cumprir uma missão aqui na terra e um ministério nessa igreja. Esse é o teste que precisamos passar. E, infelizmente, muitas pessoas têm ficado reprovadas no teste da predisposição para agir. A minha oração e o meu desejo é que haja uma mobilização do nosso coração e cada um de nós venha se empenhar em ajudar. Quando todos nós nos envolvemos no trabalho, nos ministérios da igreja, não fica pesado. Fica pesado quando muitas vezes somente as mesmas pessoas que têm que ficar lá no portão, as mesmas pessoas que têm que ficar aqui na porta, as mesmas pessoas que têm que atender na cantina, as mesmas pessoas que têm que ser os professores da escola bíblica, por exemplo, para as crianças. Aí fica pesado, porque todo o trabalho vai ficar em cima de poucas pessoas. Mas se todos nós participarmos ativamente, vamos equilibrar e todos estaremos contribuindo, é um ajudando o outro, um cuidando do outro, um trabalhando juntamente com o outro. Aí o trabalho não vai ficar pesado. O próprio Jesus Cristo, quando ele, em Lucas capítulo 10, ele manda os discípulos a saírem, a fazer a visita nas casas de paz, que ele chamou assim, de 2 em 2, porque era para um estar ajudando o outro. Irmãos, as pessoas que muitas vezes ficam estressadas, doentes, elas ficam muitas vezes desanimadas nas nossas igrejas, sabe por causa de quê? Porque ela fica fazendo o seguinte: eu estou trabalhando sozinho, ninguém está ajudando, ninguém está participando. Os líderes de ministério ficam entristecidos, porque eles chegam muitas vezes para mim e falam: pastor, o fulano não pode, o fulano não quer, o fulano não quer isso, está difícil. Eu sei que está difícil, mas nós podemos mudar essa realidade. Nós não precisamos nos acomodar com o caos. Podemos mudar essa realidade e agirmos e trabalharmos conjuntamente para o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus através da igreja. Essa semana tive a oportunidade, nas minhas devocionais, estar lembrando da música que nós usamos lá no nosso retiro, Trabalhadores. E essa música, ela fala muito ao meu coração, porque ela é um desafio, porque ela diz a respeito da igreja, do corpo de Cristo, que nós somos os trabalhadores, nós somos os pés, nós somos as mãos, nós somos a boca, nós somos os olhos do Senhor. Trabalho. E Jesus falou: olha, grande é a seara, poucos são os ceifeiros, rogai ao Pai da seara que mande mais ceifeiros. Jesus não falou para a gente orar pela seara, Jesus falou para a gente orar pelos ceifeiros, porque Jesus sabia que a igreja precisa então estar juntando, alistando pessoas para poderem trabalhar, para poderem desenvolver os seus ministérios, para poderem assim estar predispostos para a ação. Este é o segundo teste que nós encontramos no texto. Na próxima oportunidade estarei falando sobre mais 2 testes que nós vamos encontrar neste texto de Lucas, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 11. Hoje nós mencionamos a presença de Deus e a predisposição para a ação. Que esses 2 primeiros testes sejam avaliados por cada um de nós
e que nós, de fato, possamos nos encontrar aprovados. Deus está com você, você tem certeza disso? Você tem certeza que você é convertido e não convencido? Porque se você é convertido, se Deus está com você, você vai obedecer o que Deus está mandando. E não vai ficar arrumando desculpas para viver um cristianismo ou uma vida cristã cheia de desculpas e justificativas. Você entende que você foi criado e formado por Deus para um ministério, predisposição para a ação. Podemos servir melhor ao Senhor quando nós servimos melhor a nossa igreja. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Que possamos estar assim aprendendo que o cristão, o crente testado e aprovado é aquele que apresenta-se diante de Deus, aprovado nos testes da vida. E na próxima oportunidade nós vamos estar trabalhando mais 2 testes. Vamos orar nesse instante? Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o evangelista Lucas escreveu este texto baseado na experiência do teu filho, que nos ensinou através da vida de Pedro alguns testes que precisamos passar para sermos aprovados. Testes que vão nos apurar, que vão nos aperfeiçoar no trabalho e no envolvimento do reino do Senhor. Ó Deus, trago aqui a palavra de Jesus para os nossos corações, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. Que nós possamos, ó Pai, passar a experimentar a tua vontade de tal forma, que ao olharmos para estes testes, nós venhamos a entender aquilo que o Senhor tem nos designado, tem nos mandado, tem nos ordenado, e nós possamos cumprir com alegria. Abençoa-nos, ó Pai, porque queremos ser discípulos do Senhor, testados e aprovados. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém.